Você sabe qual é a religião que mais prega de porta em porta? Você realmente sabe quem é que anuncia mais nos quatro cantos da terra todo tipo de pessoa? Eu vou provar você nesse vídeo quem é. Queridos, brincadeiras à parte, toda religião ela anuncia aquilo que ela acredita. A Assembleia de Deus, ela anuncia todo domingo na campanha evangelizadora, geralmente à tarde, de porta em porta. Testemunho de Jeová, por outro lado, é todos os dias. Tem o Adventismo, tem o Catolicismo Romano, tem a Igreja Universal, enfim. Porém, existe um grupo que ele se dedica muito mais e ele entrega muito mais horas de campo do que qualquer outra religião. Inclusive, a este grupo que tanto se dedica, Jesus ele elogiou. Jesus elogiou? Exatamente. Veja aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 16, versículo 8. O Senhor ele diz o seguinte: E o seu amo elogiou o mordomo, embora ele fosse injusto e infiel, porque agiu com sabedoria prática, pois os filhos desse sistema de coisa são mais sábios em sentido de prática do que os filhos da luz. Ou seja, os filhos das trevas, segundo Jesus, ele é mais dedicado, ele é mais aplicado, ele entrega mais horas do que os filhos da luz. Então, jamais os filhos da luz vão se dedicar tanto como os filhos das trevas, segundo Jesus. Os filhos das trevas, querido, eles se aplicam e se dedicam tanto, e existem vários motivos para isso, né? Um dos motivos é que se ou ele faz ou faz. Se ele não fizer aquilo ali, ele vai perder privilégio. Se ele não fizer aquilo ali, ele vai ser mal visto. Sem falar que existe ali todo um emaranhado de heresia que faz com que a pessoa seja impulsionada a se dedicar muito mais. Para você ter uma noção de como é terrível o sistema das trevas para fazer com que as pessoas se dediquem à propagação da mensagem das trevas, segundo Jesus, eu tenho um amigo, e esse amigo meu, ele tem um filho. Esse filho dele sabe falar em japonês, ele ensina, inclusive, a falar a pessoa em japonês, etc. Eu fiquei curioso, eu disse, onde foi que ele aprendeu? Como é isso? Aí ele disse, não, é porque ele faz parte de uma religião. Uma dessas religiões aqui, que eu não vou dizer qual é. E lá o sistema é tão terrível que quando ele completou, parece que 19 anos, ou foi 18, chegou a hora dele virar um missionário e pregar de porta em porta. Aí ele disse que na congregação lá, eles pegam uma bolsa ou uma caixa, um negócio assim, com o nome de diversas cidades. Isso pode ser na própria cidade que ele mora, ou uma cidade vizinha. Enfim, quando ele puxou, ele sendo brasileiro morando aqui, ele puxou o nome de uma cidade no Japão. Então ele não tem como engatar a marcha reta, ele tem que ir. E ele, muito jovem ainda, saiu daqui e foi para o Japão somente com a passagem e com uma assistência mínima lá do outro lado, para que ele pudesse propagar as ideias daquilo que a religião deles acreditam. Então veja como o negócio é terrível. Os filhos das trevas, de novo a velho, até cair os dentes, está propagando ali aquela mensagem. O cristão ou os filhos da luz não devem fazer a mesma coisa? Devem fazer a mesma coisa. Inclusive, Jesus elogia o comportamento dos filhos das trevas. Porém, a realidade é totalmente diferente. Desde a época de Jesus, ele já falava que os filhos das trevas, ele se dedica muito mais do que os filhos da luz. Mas oremos para que o evangelho continue sendo propagado. Somente a título de informação, para quem gosta aí do mundo da apologética, etc., existem profecias acerca de os quatro cantos da terra ouvir a palavra de Deus e após isso aí, então virá o fim. Algo do tipo assim, o Senhor fala no que se refere à sua volta, ao seu retorno. E alguém imagina que o pregar de porta em porta simplesmente vai trazer o cumprimento dessa profecia. Porém, isso jamais se cumprirá em nossa realidade atual. O evangelho do reino será anunciado nos quatro cantos da terra, então virá o fim, apenas no período da grande tribulação. Por quê? Nesse período, até os países que não aceitam a propagação do evangelho terão que ouvir, porque haverá duas testemunhas nesse período pregando, haverá os 144 mil ungidos que a besta não poderá tocá-los, e haverá inclusive anjos no céu anunciando à terra o dia da vinda do Senhor e o evangelho do reino. Então nesse período, independente do país, independente de serem ateus ou não, acreditarem ou não, eles ouvirão. Daí então virá o fim. Até lá a gente vai pregando de porta em porta e anunciando que o Senhor, ele breve virá. Que Deus abençoe, oremos uns pelos outros em nome de Jesus.